E o herdeiro da Yoki foi cortado em pedacinhos pela própria esposa, todo mundo já sabe. Mas você sabe o que realmente aconteceu? Marcos Kitano Matsunaga tinha 42 anos na época do caso e ele era o presidente executivo da empresa Yoki. Yoki era uma empresa familiar que foi fundada pelo seu avô. O Marcos era casado com a Elise Matsunaga e os dois tinham uma filha, bebê. O Marcos e a Elise se conheceram em 2004, quando o Marcos ainda era casado. Nessa época, a Elise era uma garota de programa e ela tinha um site onde as pessoas podiam entrar em contato com ela para marcar esses programas. E foi através desse site que eles se conheceram quando o Marcos foi marcar um programa com ela. Aí o Marcos se separou da esposa dele e casou com a Elise em 2009. A Elise já começou a desconfiar que o Marcos traía ela em 2010. Mas aí ela acabou ficando grávida nesse mesmo ano e isso acabou unindo um pouco mais o casal. Até que em 2012 a Elise decide ver se realmente o Marcos estava traindo ela ou não. Então ela vai viajar para sua cidade natal para ficar um tempo por lá. Nisso o Marcos estaria, digamos que livre para fazer o que ele quisesse ali. Então ela contrata um detetive particular para seguir ele. E aí, no dia 18 de maio de 2012, a Elise recebe esse flagrante aqui do Marcos com uma outra mulher em um hotel. Inclusive, ele conheceu ela do mesmo jeito que a Elise. Então, sabendo disso, a Elise decide parar a viagem por ali e voltar pra casa. Era 19 de maio de 2012. Elise volta pra casa da viagem e o Marcos vai buscar ela no aeroporto com a filhinha e com a babá. E eles chegam em casa, dispensam a babá, colocam a filha no quarto e começam a discussão. Às 7h30 da noite, a pizza que eles pediram chegou e o Marcos desce pra buscar. Essa imagem dele aqui com a pizza no elevador é a última dele vivo. Até esse fato de eles terem pedido uma pizza no meio da discussão demonstra que não tava tão ruim assim. Ou pelo menos é o que parece, não sabemos, né? Mas a Elise disse que no começo ela não confrontou ele diretamente, ela só tava perguntando se tava tudo bem, se ele não tinha nada pra contar. Só que aí quando ele sobe com a pizza, ela disse que já sabe de tudo. Só que aí, segundo a Elise, nessa hora o Marcos começou a xingar ela e se aproximar de uma arma que eles tinham ali em casa e ela começou a ficar com medo. Acontece que os dois tinham muitas armas em casa porque eles praticavam caça esportiva, então eles também sabiam atirar muito bem. Então depois disso a Elise corre pro quarto, pega um 380, não sei o que é isso, mas é um tipo de arma, e aí ela volta já apontando pro Marcos. Então, novamente, segundo a Elise, depois disso ele teria continuado xingando ela e disse inclusive, você vai voltar pro lixo de onde você veio. Também disse que ela não ia poder ficar com a guarda da criança se eles se separassem, porque ninguém ia dar a guarda pra uma prostituta. Foi ali que a Elise atirou no meio da cabeça dele. Nessa hora, em teoria, o Marcos já teria morrido. Então agora a Elise tinha que tirar o corpo de dentro do prédio sem que ninguém percebesse. A ideia que ela teve foi cortar em pedaços. A Elise já tinha feito um curso de enfermagem quando ela era jovem, então ela tinha alguns conhecimentos de anatomia e tudo mais. A primeira coisa que ela fez foi esperar o sangue coagular pra não ficar mais líquido, pra não sujar. E aí ela cortou ele em 6 pedaços, a cabeça, o tórax, os braços e as pernas. E aí ela coloca esses pedaços em sacos de lixo e depois ela coloca dentro de malas. E aí ela desce com as malas pelo mesmo elevador que o marido dela tinha subido com a pizza. E a Elise faz a desova dos membros em uma estrada em Cotia, São Paulo. No dia seguinte, a Elise fala que quer marcar uma reunião com a família do Marcos. E aí ela senta com eles e fala que ele saiu de casa levando dinheiro e algumas roupas, porque ela tinha descobrido uma traição, e daí ela mostra tudo pra família dele. Então a família dele fala que vai aguardar por ele, porque ele precisava comparecer na empresa, porque naquela época estava acontecendo algo muito importante. A empresa estava sendo vendida para uma multinacional, então era muito importante que o Marcos estivesse ali, porque ele era muito importante para a empresa, para todas as decisões, para as coisas, para assinar tudo, ele precisava estar ali. Só que aí o tempo foi passando e o Marcos simplesmente não aparecia nem falava com ninguém. Elise virou uma grande suspeita do caso logo no início. Nas câmeras de segurança era claro que o Marcos tinha entrado dentro de casa e não saiu mais. E ela também não deu uma boa explicação do que tinha dentro daquelas malas que ela estava levando para fora. E a Elise acabou confessando para ter a pena diminuída. Só em 5 de dezembro de 2016, quando ela finalmente foi julgada, que ela foi sentenciada. Elise Matsunaga pegou 19 anos, 11 meses e 1 dia de pena. Não sei por que um dia de pena, também não entendi. E, inclusive, ela já tá solta. Essa garota ficou assim depois que a amiga deu cinzas e ossos humanos pra ela comer. A Narielle Cacharoco tinha 15 anos e morava na Venezuela e ela era amiga da Stephanie Caroline Rodrigues, de 19 anos. As duas eram literalmente unha e carne porque elas viviam juntas, só que isso mudou no final de 2019. A Narielle e a Stephanie começaram a namorar o mesmo garoto sem saber, porque ele estava enganando as duas. Acontece que a Stephanie descobriu isso e decidiu se vingar da Narielle para conseguir namorar sozinha esse garoto. Então o que é que ela fez? Ela procurou um bruxo feiticeiro da cidade e perguntou a ele o que era que ela fazia. Ele falou para Stephanie ir até um cemitério para pegar ossos, terra de cova e cinzas de um falecido. Além de ter pego as coisas no cemitério, a Stephanie também pegou algumas roupas da Narielle para fazer uma espécie de ritual da morte. Então ela misturou as coisas que ela pegou no cemitério em uma comida e ofereceu para Narielle.
A Narielle, inocente, aceitou a comida e começou a passar muito mal depois, e nenhum médico da cidade sabia o que era que ela tinha. A família dela procurou igrejas, médicos e ninguém sabia o que fazer, e foi então que eles foram em um centro espírita e lá eles falaram que a Narielle estava possuída. Eles marcaram de fazer um exorcismo, só que antes disso acontecer, a Narielle morreu por conta de uma parada cardíaca. A Stephanie confessou o crime, foi presa e foi solta porque no país não tem uma lei para crimes que envolvam religião. Esse aqui é o corpo de um recém-falecido que está em cima do muro, observando a sua família. Essa coisa medonha que vocês estão vendo é o corpo de uma pessoa que já desencarnou enrolado em vários tecidos, somente com o rosto descoberto. A família tinha acabado de realizar o funeral quando coisas estranhas começaram a acontecer no período da noite. Eles começaram a ver o parente deles que eles haviam acabado de fazer o funeral do lado de fora da casa, fazendo movimentos e sons estranhos. Até que de repente essa coisa começou a rodear a casa e ficar observando eles pelas janelas e pelas frestas das portas, mas nunca entrava dentro da casa, só ficava observando as pessoas por lá mesmo. Isso aconteceu lá na região da Malásia, onde eles acreditam que quando um parente seu desencarna e fica com algum assunto ainda inacabado, ou com problemas com alguma pessoa, ou ainda não aceitou o desencarne, eles voltam à vida dessa maneira e ficam perseguindo a pessoa, e elas só somem se você for lá e der um abraço nessa criatura aqui. E foi exatamente isso que essa família lá da Malásia fez. Foram lá, abraçaram esse defunto, né, esse parente deles que havia acabado de falecer, e só assim ele foi pulando de maneira sinistra até a sua cova, e lá ele desapareceu. E se fosse com vocês, teria coragem de abraçar isso aqui? Em 2018, essa mulher chamada Felicity Cadillac resolveu casar com uma boneca zumbi chamada Kelly Rossi. E recentemente, um novo capítulo nessa linda história de amor foi criado porque ela casou-se agora com esse boneco zumbi chamado Robert. Mas não pensem que essa família se destruiu, porque na verdade agora é um trisal. E ele já tem até filhos. Gente, estou falando sério, ela age como se realmente fosse a família dela, não é brincadeira. Ela não é uma criadora de conteúdo, ela nem cria pra internet. No perfil do Instagram dela, que é fechado e tem pouquíssimos seguidores, ela coloca lá o dia a dia dela com a família. Ao todo, ela tem 10 filhos que ela cria com a Kelly e com o Robert, né? Que agora, como eu disse, é um trisal. Ela conta que teve outros namorados no passado, tipo, pessoas reais. E que ela achava até que era apaixonada por essas pessoas, mas que nenhuma delas fez ela se sentir como ela se sente com os bonecos dela. Durante a rotina dela com esses bonecos zumbis, ela veste eles, penteia o cabelo deles. Ela fala que eles conversam com ela, que eles realmente estão vivos. Como eu falei pra vocês, ela não é influenciadora digital, ela não grava vídeos, não fala sobre, mas deu algumas entrevistas. Ela não ganha nada com isso. Esse aqui é o perfil dela na rede vizinha. Aqui na legenda a gente vê que ela falou que ela é mãe de boneca, ela tem uma família de bonecas e acredita no amor e na aceitação. Então assim, é estranho, mas ela não tá fazendo nada demais também, cada um com seu cada um. Eu considero o Chuck meu filho também, só que eu só não falo em voz alta, né, gente?